Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria receber a professora Ângela Natel. Esse é o nosso terceiro encontro que nós estamos realizando sobre o mês da Bíblia. E vou rememorar uma pequena biografia da professora Ângela, também para os que estão tendo contato com ela pela primeira vez, possam conhecê-la um pouquinho melhor. Escritora, professora, linguista, teóloga, pesquisadora e tradutora, há mais de 20 anos envolvida no trabalho de produção de material e ensino tanto no Brasil quanto em Moçambique. Licenciada em Letras, Português e Inglês pela PUC-Paraná, bacharel em Teologia pela Faculdade Fidelis de Curitiba, mestre em Teologia pela PUC-Paraná, doutoranda em Teologia pela PUC-Paraná na área de Exegese e Teologia Bíblica. Publicou 5 livros nas áreas de Ciências da Religião, Teologia e Letras. Bem-vinda, Ângela. A palavra é sua para encerrarmos com chave de ouro esse encontro do mês da Bíblia, livro de Josué. Muito obrigada, boa tarde a todos e agradeço a oportunidade, e desse terceiro encontro sobre o livro de Josué. Quero recapitular um pouquinho do que a gente viu até agora, no nosso primeiro encontro. O tema do curso é Javé no meio do seu povo. E o primeiro encontro foi especificamente quem é esse Javé no meio do seu povo, com a diferenciação, mostrando nos textos bíblicos que existem configurações de 2 Javés. Um Javé que é mais antigo, das tradições mais antigas, uma divindade da guerra, uma divindade, só que da guerra no sentido da luta armada, de defesa dos camponeses, sempre um Javé local que está no meio dos grupos nômades, dos grupos dos camponeses mais pobres e marginalizados. E, posteriormente, quando os grupos de Canaã, Israel e Judá se estabelecem como um reino, com reis, uma monarquia estabelecida, uma hierarquia política e religiosa, com sacerdotes, essas hierarquias vão se utilizar da imagem e do nome de Javé para criar um outro Javé, um Javé que agora vai legitimar o poder e vai ser aquele que vai ser usado para controle de quem tem autoridade sobre os mais pobres. Então, a gente se vê agora num impasse nos textos bíblicos, porque os textos bíblicos foram redigidos por quem manda. Os textos bíblicos foram redigidos por escribas reais, que vão, muitas vezes, colocar nos textos o interesse do rei e de quem está no poder, e não vai dizer respeito ao Javé do povo. E muitas vezes também os textos bíblicos vão revelar os escribas dos sacerdotes na época do pós-exílio, e que por isso vão trazer a perspectiva e os interesses da elite sacerdotal pós-exílica, que queria o controle político, já que não havia mais rei no pós-exílio. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente faz exegese, o que é exegese? Exegese é a interpretação dos textos a partir do que os textos significam na época em que eles foram escritos. Isso é exegese. É entender o que o texto significa por quem escreveu ele. E não, antes de trazer o texto para a nossa realidade, antes de tentar fazer qualquer coisa com o texto da nossa realidade, a gente precisa fazer exegese, ou seja, entender o que o texto significava na época em que ele foi escrito. Aí nós temos condições de trabalhar de forma honesta, de forma a dizer o que o texto realmente está dizendo, e poder utilizar esse texto. A grande questão aqui é que no nosso primeiro encontro, então, nós pegamos esses 2 Javés. E agora eu preciso indicar, porque eu publiquei recentemente um artigo, saiu na revista da PUC do Paraná,
a revista aqui do segundo semestre, a edição do segundo semestre de 2022, que é a Pistes e Praxis sobre esses dois javés. Então, eu explico nesse artigo, depois eu vou passar o link para o Leonel, para ele encaminhar, e também na descrição do vídeo eu vou colocar o link para esse artigo, porque vai delimitar, mostrar que no texto bíblico existem esses dois javés. O javé que caminha com o seu povo, que quer a defesa do seu povo, e que quer, não se importa com a presença de outras divindades, nem quer estar acima de ninguém. E, em contraponto, o Javé, que é defendido pelas autoridades, por quem está no poder, para controle do povo, e principalmente para centralizar o culto. Vai ser um Javé criado que não aceita nenhum tipo de competição contra a divindade. É muito diferente. Isso a gente vai ver agora nesse terceiro encontro, que existem já indícios dessa diferença, né? E no segundo encontro, a gente falou e verificou os capítulos seguintes, né? Nós fomos até o capítulo 14 de Josué, e que mostra como e onde Javé caminha com o seu povo, no sentido de perceber que nós precisamos ler o texto bíblico a partir do olhar dos perdedores. Porque o Javé que caminha com o povo é aquele que favorece os marginalizados e não quem está no poder. Então, quando nós olhamos para a terra de Canaã e os povos originários da terra, nós precisamos perceber que houve uma violência contra esses povos originários em nome de um Javé que estava no poder. E que milhares de pessoas, na narrativa, nós não estamos falando de história verídica, estamos falando da narrativa bíblica, que na narrativa bíblica, milhares de pessoas foram mortas em nome de Javé. E com essa narrativa de conquista, né, de Josué. E é importante a gente perceber que essas narrativas foram criadas exatamente na época, tanto a partir do reinado de Josias, que queria estabelecer o poder dele como rei, expandir o seu território, né, para as cidades que são mencionadas no livro de Josué, como também é possível que essas narrativas estejam localizadas no pós-exílio, porque é no pós-exílio que há a elaboração da ideia de que só uma divindade deveria ser adorada. É só depois do exílio que se começa essa narrativa efetivamente. E a gente vai ver hoje, o título do nosso terceiro encontro é Para que Javé caminha com seu povo? E eu vou acrescentar uma palavrinha para mudar a lente de leitura hoje, dos textos a partir do capítulo 15 até o 24. Para que Javé não caminha com seu povo? Porque os textos de Josué 15 a 24 vão mostrar exatamente a ideia do Javé da elite, o Javé defendido pelo poder. Ou seja, por que o Javé do povo não caminharia com o seu povo aqui e o Javé do poder caminharia? E agora a gente vai ver que esses textos do capítulo 15 a 24 estão voltados para os interesses da elite sacerdotal pós-exílica. E nós vamos ver esses interesses agora escrachados na nossa cara, quando a gente identifica os textos. Por quê? Veja que já no capítulo 15, nós vamos ter o início do estabelecimento das fronteiras da terra. Veja que até o capítulo 14 teve uma sequência de conquistas. Uma sequência de... eles vão agora preencher os espaços e tirar os moradores dos povos originários de Canaã. Mas a partir do capítulo 15... nós vamos ver que as fronteiras de Judá estão sendo estabelecidas. E veja que interessante, por que Judá é privilegiado aqui? Por que no capítulo 15 se dá muita ênfase a Judá, se eram 12 tribos? Essa narrativa das 12 tribos unidas não, é uma narrativa criada, inventada no pós-exílio, porque na antiguidade não existia um povo só de 12 tribos. Existiam grupos, né, assentamentos. E esse estabelecimento de Judá é porque o povo que vai
ficar vivo ou se constituir no pós-exílio é a província de Judá. Depois do exílio da Babilônia, o que sobra é Yehud, a província de Judá. É o que sobra. Então, agora, toda a narrativa vai ser a partir de Judá. Vai sempre dar ênfase a Judá. Porque são eles que estão contando a história. Quem está narrando aqui é a partir da perspectiva dos judaítas pós-exílicos. Então, aqui, já no versículo 1 do capítulo 15, vai estabelecer todo o traçado geográfico do que deveria ou eles queriam que fosse o território de Judá. Lembrando que esse território era sempre o desejo deles, não significa que eles tomaram todo o território. Porque, historicamente, a gente ainda não tem evidência de que todo o território escrito que era de Judá foi deles mesmos. Porque sempre tinham embates políticos e territoriais ali em volta. É importante que a gente entenda que o capítulo 15 dá excessivo espaço, muito espaço, para falar detalhe a detalhe dos limites de Judá. E de uma maneira que vai até dar na cara que quem está escrevendo isso é lá no pós-exílio. A ponto, por exemplo, de usar o nome de Javé para legitimar que aquela terra era deles. Então, eles têm que criar uma narrativa de que Javé é que autorizou eles a ter essa terra. E, em nome de Javé, eles vão violentar os povos que estão ali. Eles vão fazer todo tipo de violência. Lembrando que isso é exatamente o contrário do que o Javé do povo deseja. Lembrando que não é para isso que o Javé do povo está no meio do seu povo. Não é para violentar ninguém que ele fica no meio do povo. Não é para tomar a terra de ninguém que Javé está no meio do povo. Então veja que a gente tem que ler o que a gente chama na exegese de a ler a contrapelo o texto. Ou seja, ler o texto contra a intenção de quem está escrevendo. Porque quem está escrevendo está defendendo que a terra é deles em nome de Javé. E a gente está percebendo que esse discurso diz algo contrário do que Javé realmente iria querer. O Javé do povo. Então a gente tem que ler contra a narrativa. Ver que isso é exatamente o que o Javé do povo não autoriza. O Javé que defende os camponeses nunca iria querer mandar matar uma cidade inteira com mulheres e crianças só para ele ter um nome conhecido. E aí nós vamos começar a perceber que há outros indícios de que esse texto foi escrito muito depois, está no versículo 63, por exemplo, do capítulo 15, que fala dos jebuseus habitantes de Jerusalém, sendo que na antiguidade Jerusalém não existia com esse nome. Sendo que somente lá nos livros de Samuel vai ser narrado que Davi comprou o terreno dos jebuseus e fundou Jerusalém. Então veja que há uma incongruência aqui, porque Jerusalém como cidade não existia exatamente nesse nome. E é citado no capítulo 15 de Jerusalém. Então veja que é um anacronismo, é fora de época. Isso é um indício de que o texto é muito posterior. E aí a gente percebe também que aqui tem um probleminha, o próprio autor se contradiz, porque ele fala que a cidade foi conquistada por Davi, mas lá em Samuel diz que Davi comprou o território. Então não é uma conquista, não foi em batalha, ele foi lá e pagou pela terra. Percebe? Então existem mudanças de narrativa que vão favorecer a fazer com que Davi se torne um herói ou saia como um conquistador, coisa que ele não era. Né? Eu convido vocês a fazer o meu curso de Saul e o usurpador Davi, para conhecer os livros de Samuel e perceber que a narrativa sobre Davi há duas versões na Bíblia. Nós analisamos só os textos bíblicos. Na própria Bíblia existem duas versões da história sobre Davi. Dele como herói e dele como vilão. E a gente precisa perceber que essas duas histórias estão nos textos bíblicos e a gente precisa, assim como precisa decidir qual Javé
está ali, né? Precisa ser ouvido no texto, precisa ser reconhecido no texto, o Javé do povo ou o Javé da elite. Assim também a gente vai precisar ver as duas versões da história sobre Davi, quando ele é vilão e quando ele é mocinho. Qual seria a verdadeira história sobre ele? No meu curso Saul e o Usurpador Davi, eu falo sobre isso. E aí nós vamos perceber, por exemplo, aqui a referência, né, 2 Samuel 24, que vai falar sobre o território que Davi compra, né, e que vai estabelecer para posteriormente ser o lugar onde o templo seria construído na narrativa bíblica, né? Agora, no capítulo 16 de Josué, nós vamos ver a referência a uma cidade que seria Luz, ou Betel. E é interessante esses dois nomes se referirem ao mesmo lugar, porque Luz, nós temos lá em Gênesis 28, que vai ser escrito no pós-exílio, mas ele vai dizer que Betel seria o nome mais recente do lugar, e Luz seria um nome mais antigo. Beit El seria casa de El, é o nome desse lugar, dessa cidade que se tornou um santuário, né? E é uma divindade cananeia, né? E aí a gente percebe outro problema para que Javé não caminharia no meio do seu povo, no capítulo 16, que no versículo 10 vai falar que o povo de Israel vai submeter os povos estrangeiros a trabalhos forçados. Então, a agenda deles é que todo aquele que não fosse destruído e que ficasse somando ao povo de Israel, deveria ser submetido à escravidão, a trabalhos forçados. Então, veja que aqui existe essa ideologia lá de Esdras, de que os estrangeiros têm que ser vilanizados, desmoralizados. E a partir disso, aqueles estrangeiros que ficam no meio do povo têm que ser submetidos a trabalhos forçados. Então, o Javé da elite permite que aqueles que não somam, que não harmonizam com as vozes oficiais, sejam escravizados, sejam mantidos numa classe abaixo. Essa divisão de classe, essa problemática da desigualdade acontece quando se defende um Javé que permite que um exerça poder sobre o outro. Esse é o Javé elite. Agora, o Javé que caminha com o seu povo, não caminha com o seu povo para que ele escravize outros. Não caminha com o seu povo para que ele subjugue ninguém a trabalhos forçados, nem escravize ninguém. Esse não é o Javé do povo. E aí a gente percebe outra característica que precisa ficar evidente, que o que está se defendendo aqui é o Javé da elite. E a gente precisa identificar isso para quê? Para fazer uma boa exegese, para interpretar o texto de acordo e não apenas lendo como se estivéssemos de acordo com quem está no poder. Tá? E aí nós vamos perceber quais as características desse povo no capítulo 16, versículo 15, no 17, 15, que diz, que mostra que esses grupos eram camponeses que precisavam desbastar território ou desflorestar, né? Desmatar o território para fazer uma espécie de agricultura. Aí você percebe que quem estava nas classes mais baixas ali do povo eram agricultores. É importante a gente saber disso, por quê? Porque nós já vimos que essa narrativa aqui é a partir do olhar dos sacerdotes pós-exílicos. E lá surge a narrativa, por exemplo, de Caim. Lembra da história de Caim e Abel? A história de Caim e Abel foi elaborada no pós-exílio. E ela vilaniza os agricultores. Ela dá preferência para aqueles que podem oferecer animais, né? E os agricultores são vilanizados ali. Os camponeses são vilanizados. Por quê? Porque os agricultores faziam culto agrário,
culto às divindades da agricultura, para que tivessem mais plantações. Então, havia culto a outras divindades. Javé, lembra que o Javé do antigo, ele era deus da guerra, não da agricultura. Baal era o deus que era cultuado para fertilidade da terra. E os agricultores, então, são vilanizados com a narrativa de Caim, exatamente porque os sacerdotes querem agora que o culto a Baal acabe. Mas na antiguidade não havia problema. Javé era consultado quando o assunto era guerra e Baal era consultado quando o assunto era agricultura. Eram simplesmente áreas diferentes. E não havia competição entre eles. O Javé antigo do povo não tinha problema. Agora, esse Javé defendido pelos sacerdotes vai vilanizar os agricultores. E vai colocar os agricultores como aqueles que são párias da sociedade. Que eles precisam se submeter a Javé. Né? E nós vamos perceber que existe agora, no capítulo 18, as tribos são descritas se reunindo em Silo. Silo vai se tornar um santuário de Javé, e esse santuário vai ser mencionado nos livros de Samuel. E assim, o que vai acontecer? Como esse santuário vai ser um santuário do Javé guerreiro, o Javé do povo, nós vamos perceber lá nos livros de Samuel que quando os israelitas vão entrar em guerra contra os filisteus, o rei vai até o santuário de Silo para consultar Javé para ver se eles vão ganhar a guerra. Nós vamos ver isso com Saul e depois com Davi. Né? Eu vou entrar em detalhes bem sobre Samuel no curso de Saul e o usurpador Davi. Mas aí, por que é importante isso? Porque nós vamos perceber que quando o povo queria prosperidade e a plantação, que as suas plantações florescessem ou dessem fruto, eles iam para o santuário de Betel ou outros santuários onde Baal era adorado. Mas quando eles iam para a guerra, eles iam para o santuário de Silo, onde Javé era adorado, porque Javé era o deus da guerra. Então, nós temos essa distribuição dos santuários de acordo com a divindade. E isso era natural para eles, não era um problema. Só se tornou um problema quando os sacerdotes tomaram o poder no Valentim. Mas antes havia essa distribuição de santuários. Betel tinha um santuário. Lá em Reis, nós vamos ver que lá, o santuário de Betel tinha a imagem de Baal, tinha a imagem de Asherá, tinha outras imagens, né, no santuário de Betel, mas em Silo era o santuário de Javé, que era onde o rei, posteriormente, vai buscar consultar Javé quando for hora de guerra, quando for algum momento de guerra contra os inimigos, principalmente contra os filisteus. Por quê que os filisteus se tornam inimigos? Aqui em Josué eles são citados. A região de Asdod ali, a região de Gat. Por quê? Aquelas cidades costeiras ali, se você olhar no mapa, você vai perceber que o território dos filisteus ficava no território onde deveria ser de Judá. Por isso incomodava tanto. Porque ficava na região ali onde os judaítas queriam tomar o espaço. E os outros povos, lá em cima, no norte, não incomodava tanto. No texto você não vai ver citado, por exemplo, Sidom e Tiro. Né? Por que essas cidades não são tão citadas como inimigas? Porque não estavam concorrendo com o território de Judá. Quem está contando a história são os judaítas. Então, eles vão falar daquilo que incomoda eles. Né? E isso é importante também para a gente localizar. Lá em Silo, então, nós vamos ver que esse santuário, lá no capítulo 18 de Josué, que fala desse santuário, né? E aí nós vamos ver que ali é colocado o que chama de tenda do encontro, onde Javé era consultado, onde havia um oráculo de Javé. Ali, geralmente, havia um vidente ou alguma pessoa que representasse a consulta Javé, que faria a consulta Javé. Eles usavam, geralmente, pedras, que eram chamadas de Urim e Tumim. Essas pedras representavam sim e não.
que era colocada na roupa, no bolso da roupa do sacerdote ou de alguém que estivesse ali presidindo o oráculo, e era como Javé respondia se eles iam ganhar a guerra ou não. Então era uma coisa muito simples, o Javé mais antigo, o Javé do povo. Aquela questão do colete sacerdotal, com as 12 pedras, o éfode, toda aquela descrição que existe em Êxodo, é lá no pós-exílio. É uma elaboração pós-exílica. Quando os sacerdotes tomam o poder, eles começam a criar uma roupa especial para o sumo sacerdote, a criar elementos litúrgicos mais elaborados, a criar outras coisas que vão acrescentando no culto e nessa intermediação do povo com Javé. Vai sendo afastada a relação de Javé com o povo, porque vai ser muito mais elaborado em torno dos sacerdotes. Mas na antiguidade não, na antiguidade era tudo muito mais simples. O Javé do povo atendia o povo ali cara a cara, com as pedrinhas, num ritual muito simples, um ritual mais próximo e acessível do povo. Uma tenda onde ele era consultado, a tenda do encontro. E aí você vai perceber que Javé caminha com o seu povo para ser acessível a ele, não para se distanciar do povo, não para encher de elaborações que o afastem do povo. Tá? Lá no capítulo 19 de Josué, vai ser citado o território da tribo de Asher. Muitos citam Azer, né, que é um dos filhos da mitologia ali de Jacó, né? Um dos 12 era Azer, mas em hebraico é Asher. Tá? Asher. E Asher, no capítulo 19 de Josué, 19, 28, versículo 28, vai dizer que a tribo de Asher vai chegar até Sidom. E é interessante isso porque está falando que uma das tribos de Javé, né, que é a tribo de Asher, vai chegar até o território da Fenícia. Sidom é uma cidade da Fenícia, que era um povo estrangeiro. A Fenícia era conhecida também por ser um povo que adorava a deusa Asherá. Essa aqui é uma estatueta, né, que representa a deusa Asherá e que milhares dessas foram encontradas no território de Israel e de Judá, principalmente no território de Judá. Agora, lá na Fenícia, veja que interessante, a tribo de Asher chega até a Fenícia, onde Asherá é adorada. Asherá é o feminino de Asher, em hebraico. É só a mudança do nome para o feminino. Então, perceba que uma das tribos de Javé tem relação com o nome da deusa Asherá. Né? Transformar o nome dela no masculino para ser o nome de toda uma tribo de Javé, do povo de Javé. E aí nós percebemos que não havia problema necessariamente entre o Javé do povo e o culto a outras divindades na antiguidade. Porque, inclusive, Josué 9, 28 vai mostrar isso, que o território onde a deusa era adorada fazia parte de uma das tribos de Javé. Tá? E aí nós vamos também perceber no versículo 47 do capítulo 19 que vão falar da tribo de Dan, os danitas, né? Que o território deles vai fazer fronteira com os filisteus, com a terra dos filisteus no sul. E isso vai causar um certo problema, tanto é que quando se elaboram as narrativas sobre Sansão, lá em Juízes, Sansão é danita, Sansão é da tribo de Dan. E lembra que toda a narrativa de Sansão gira em torno do conflito de Sansão com os filisteus. E aí nós temos aqui já um prenúncio desse conflito de Sansão, porque a tribo de Dan vai fazer fronteira com os filisteus. Vai ser um território de muito conflito. Então, as narrativas em torno de Sansão vão ter essa característica de conflito com os filisteus. E também a localização ali no território dos danitas lá de Juízes 18, né? Daquele sacerdote Mica,
que vai ter uma estátua, que vai fazer estátuas também para adoração. Então, vejo que a adoração a imagens era normal entre esses grupos, né? E aí, quando nós chegamos no capítulo 20 de Josué, nós vamos ver uma descrição de cidades para exílio, cidades para que as pessoas pudessem também pedir asilo político, né? Lugares em que as pessoas que fossem julgadas pudessem receber um tipo de livramento ali naquelas cidades. E essas descrições do capítulo 20 fazem referência à lei de Moisés. E isso é um outro indício de que o texto é pós-exílico. Porque toda a lei de Moisés e a descrição em torno de Moisés foi escrita no pós-exílio. E aí, essas leis de cidade de asilo são de Números 35. Então, o capítulo 20 de Josué faz referência a Números 35, que é a designação de cidades para as pessoas se abrigarem quando fossem condenadas, né? E aqui existe alguma problemática nessa formulação de leis, porque nós vamos perceber que, num momento do capítulo 20, vai dizer que a pessoa ela precisa ir a julgamento e pode ir para uma dessas cidades, e logo em seguida diz que a pessoa que já foi absolvida vai ter que ir para essa cidade também. Então, você tem uma incoerência no próprio capítulo 20, que vai falar em situações, uma hora ele fala que é uma condição e a outra hora ele fala que é outra condição. E aí você vai perceber que tem mais de uma mão ali. Quando existe essa incoerência, é mais de uma pessoa que escreveu. Então foi enfiado um trecho de alguém outro ali, tipo reformulando a lei, ou corrigindo o texto anterior, né? E é interessante que no 20, versículo 3, vai falar da questão do vingador de sangue. Por que eu falo disso? As traduções dizem vingador de sangue, que é no caso de alguém, de um homicídio, de alguém matar alguém, de derramar sangue. Por que nós precisamos interpretar esse texto de acordo com a mentalidade de quem escreveu? E aqui o sentido no hebraico não é vingador de sangue, é redentor de sangue. E o hebraico é redentor. Isso significa o quê? Porque redenção é pagamento de dívida. O termo redenção não é um termo, a princípio, teológico. O termo redenção é um termo basicamente referente a pagamento comercial, termo comercial. Então, quando você mata alguém, eles acreditavam que quando alguém matava uma pessoa e não tinha como, né, recuperar o corpo dessa pessoa, a pessoa que matou, o assassino, deveria ter uma retenção pelo sangue. Ou seja, o sangue da pessoa que morreu não vai poder retornar para sua família, porque eles entendiam que a vida de uma pessoa estava no sangue. Então, deveria se repor o sangue daquela pessoa e devolver para a família. Então, o sangue do assassino era o pagamento pelo sangue de quem morreu. Essa era a mentalidade deles, de como eles deveriam redimir, né, a perda da pessoa. Então, era realmente um pagamento. E veja que tentar aplicar isso para a nossa mentalidade é um absurdo, porque é uma forma de enxergar quem morre na família. Né? Quando alguém morre na família, a gente não entende que o sangue tem que ser pago. Né? Então, o termo redenção aqui não fala de um substituto, não, fala de pagamento, porque foi perdido o sangue mesmo de alguém da família, tá bem? E aí, até no capítulo 20, versículo 6, vai ainda falar nesse sentido, que a comunidade vai entrar em julgamento pela morte de alguém, né? Está falando desse assassinato, mas até a morte do sumo sacerdote. E aqui a dica, veja que em Josué não havia sacerdócio estabelecido, não havia sumo sacerdote, e aí você percebe que o texto é pós-exílico,
porque está se falando da morte do sumo sacerdote, que é exatamente as leis estabelecidas no pós-exílio para assassinato, de como deveria se proceder diante de um assassinato. Tá? Muito bem. E aí nós entramos no capítulo 21. Veja que nós estamos com inúmeros indícios de que os textos estão sendo escritos a partir do olhar de sacerdotes pós-exílicos, a partir do olhar sobre o Javé do poder. E por isso a gente tem que ler de forma negativa, de como não se deve fazer, do que não se deve seguir para estar com o Javé do povo, que é o contrário desse caminho. E aí, o capítulo 21 já vai começar dizendo que Javé entregou as cidades dos povos originários para eles. No versículo 2 do capítulo 21 já começa assim. De que Javé vai entregar, vocês vão ver esses territórios aqui, já está tudo habitado, mas Javé entregou isso tudo na mão de vocês. Javé entregou tudo na mão de vocês. E veja que essa é a mentalidade colonizadora. É a mentalidade, por exemplo, de quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil. De quando os missionários chegam num determinado lugar e dizem, Javé nos deu essa terra. É a mentalidade de quem não respeita quem está naquela terra e quer simplesmente enfiar goela abaixo a sua história, o seu testemunho, a sua fé. E também, no caso, muitas vezes, a questão de tomar o território mesmo para si, de controlar politicamente aquele território. A minha irmã, a Angelita, ela fez uma dissertação de mestrado dela, foi sobre o diabo na obra de José de Anchieta, a figura do mal. Por quê? Porque até na descrição do vídeo eu vou colocar o link, posso te mandar o link da dissertação dela, porque uma das estratégias dos jesuítas e de Anchieta, com as peças de teatro que ele escrevia, né, para encenar com os povos originários, com os indígenas, era as figuras mais sagradas para os povos originários eram colocados como demônios nas peças de José de Anchieta. A estratégia dele era fazer com que os povos originários vissem os seus elementos sagrados como demônios, como maus. E dessa forma, isso é uma violência simbólica que os povos originários sofreram quando viram o que era sagrado para eles sendo representados como um demônio. E é exatamente essa estratégia que representa a colonização. E é utilizado muitas vezes os textos de Josué para defender a ideia de que nós precisamos conquistar, nós precisamos ir, isso é terra nossa. E esse tipo de palavreado representa exatamente toda a violência que esses povos já sofreram na história em nome de Javé. É uma defesa e uma cumplicidade pela morte desses povos, pelo extermínio desses povos, e principalmente o desrespeito àquilo que é sagrado para eles. Ninguém vai gostar de alguém chegar na sua casa e olhar para algo que é sagrado para você e dizer assim, isso é do diabo. Chegar ali e apontar, por exemplo, você usa a sua Bíblia para o seu momento devocional e alguém olhar para aquilo ali e dizer, isso é do diabo. Isso é uma violência contra a sua vida, contra aquilo que você crê e aquilo que você atribui a sagrado. E é isso que os jesuítas fizeram com os povos originários aqui, e é isso que os sacerdotes pós-exílicos estão defendendo aqui através do texto de Josué, que em nome de Javé, ali no capítulo 21, Javé deu essa terra, então vocês podem dizer, tudo isso aí é ídolo, tudo isso aí não presta. Agora a gente pode tirar, botar fogo e tudo é nosso. É isso que está sendo defendido. E não é para isso que o Javé do povo anda com o seu povo. De forma alguma. O Javé do povo não compete com o que é diferente.
O Javé do povo não se preocupa, não é para destruir a fé de ninguém que Javé caminha com o seu povo. Não é para tomar o território de ninguém que Javé caminha com o seu povo. Não é para atribuir o sagrado do outro aquilo que é mal que Javé anda com o seu povo. Não é para demonizar a religiosidade de ninguém que Javé caminha com o seu povo. E aí nós vamos perceber, e novamente, no capítulo 21, no versículo 8, nós temos novamente indícios de que o povo, quem é esse povo? Eram os agricultores e os pastores de animais, os pastores de rebanhos. Era um povo simples e que vivia. Ali tem vários termos, né? Campo, pastagem, que vai dizer que esse povo vivia em condições muito simples. Não era um povo que estava acumulando riquezas, esse povo que caminhava com Javé. Era um povo simples que vivia do que produzia, do que cuidava. E aí nós vamos perceber que essa comunidade é a comunidade que o Javé da elite não quer apoiar. Vai ter sempre esse entrave entre as estruturas de poder que se beneficiam dos pobres, dos camponeses, daqueles que vivem como podem, e aqueles que estão ali lutando pela sobrevivência e que estão sendo massacrados pelas estruturas de poder. E quando eu falo de estruturas de poder, eu não estou falando somente de governos políticos, civis, como no caso aqui, né, posteriormente a monarquia, ou como no nosso caso, as autoridades civis, políticas, mas também o texto está falando a partir de uma elite religiosa, líderes religiosos, sacerdotes, o sumo sacerdote, toda a estrutura dos sacerdotes pós-exílicos é que está falando, escrevendo o texto com seus interesses. E a gente tem que ter isso muito em mente, porque fazer uma diferença entre o povo e a elite religiosa, entre os líderes religiosos, porque os líderes religiosos nem sempre servem ao povo, muitas vezes servem a si mesmos. E nós vamos perceber isso no capítulo 22 de Josué, porque aqui vai mostrar que quando se fala em descanso para o povo, não está se falando dos camponeses terem seu descanso. A gente vai perceber que não é o Javé do povo aqui, novamente, no capítulo 22, porque o descanso aqui equivale a destruir os estrangeiros. Seria o descanso quando os estrangeiros estão mortos ao redor e eles têm a terra. Veja como isso é violento, veja como isso é chocante, porque descanso não é um alívio do trabalho dos camponeses, não. O descanso é a morte dos diferentes. Pesadíssimo isso. E aí a gente entende a diferença entre o Javé do povo e o Javé do poder. Podemos fazer um intervalinho? Vamos lá. 10 minutinhos? Tem uma hora. O bom que o relógio avisa, né?
Vamos retomar, então, pessoal, depois do nosso intervalo. Por favor, Ângela. Obrigada, Leonel. E, muito bem. Agora, nós estamos no capítulo 22 de Josué e a gente já está começando a perceber a tendência de quem escreve o texto, que é o olhar sacerdotal. O olhar já é um olhar de uma autoridade religiosa, de uma elite religiosa. Então, tudo que está sendo escrito é a partir desse olhar. E aí nós vamos perceber que quando a perspectiva é sobre o povo, sobre os camponeses, vai ser um olhar de cima para baixo. Vai ser sempre um olhar levando-se em consideração os interesses da elite, né, de quem está lá em cima. E agora nós entramos no capítulo 22, lá a partir do versículo 16, vai começar a falar de altar. Um altar que precisa ser colocado, né? E aí está escrito assim, para voltar hoje ao Senhor, construindo para vocês mesmos um altar. A expressão, ela é repetida, inclusive, 5 vezes nesse episódio, né? De voltar atrás, de deixar os antigos caminhos ou coisa assim, abandonar as imagens. E aí a gente vai verificar que é a voz do sacerdote instigando o povo a deixar a sua religiosidade, a deixar os seus costumes, para seguir somente a voz do sacerdote. Não é uma questão aqui de seguir a Javé, é o sacerdote dizendo que só o Javé dele é que vale. Isso que é importante a gente saber. E aqui existe uma objeção de construir um altar do lado leste do Jordão. O narrador começa a dizer que eles não podem construir altar do outro lado do Jordão. Tem que ser dentro da terra. E aí eles começam a demonizar altares que não são do lugar onde eles querem. Veja que existe uma grande diferença aqui, porque na antiguidade, o povo, antes do exílio, né, o povo tinha altares em todos os lugares, em todas as cidades. E a gente vai perceber que não era problema eles terem altares em outros lugares. Mas depois do exílio, o que os sacerdotes querem? Agora só pode ter culto em Jerusalém. Você só pode vir cultuar a Javé em Jerusalém. Não pode mais ter altar em todo lugar. E aí nós vamos ver um problema, porque todo outro lugar vai ser considerado impuro para o Javé sacerdotal. O Javé do povo não tem problema de ser cultuado em qualquer lugar. Né? Nós temos Silo, nós temos outros lugares ali, né? Até Betel mesmo. Então, tem santuários do Javé do povo em todo lugar. Javé habita no meio do seu povo. Não é o povo que vai atrás de Javé. Agora, o Javé sacerdotal, o povo tem que ir atrás dele. O povo tem que ir aonde o único lugar onde ele quer ser adorado, porque é a voz do sacerdote. E uma coisa importante a gente saber, as ofertas do povo são direcionadas no lugar de culto. Se os lugares de culto estão em todos os lugares, então as contribuições são repartidas igualmente aonde são distribuídas, aonde estão os altares. Agora, quando a elite sacerdotal quer tomar o poder em Jerusalém, no pós-exílio, o que é feito? Agora só pode adorar em Jerusalém. Então, as ofertas, as contribuições vão ser direcionadas todas para Jerusalém. O que está acontecendo? Um redirecionamento econômico. A economia do povo, o dinheiro do povo vai ser trazido somente para Jerusalém. Então, quando você centraliza o culto num lugar só, você conduz a economia, você conduz aonde vai o dinheiro. Os sacerdotes tinham interesse de se estabelecer em Jerusalém. Então, eles precisavam dizer que todos os outros lugares eram proibidos. E aí, a economia do povo era trazida para Jerusalém, para onde os sacerdotes queriam. E aí, nós vamos perceber que há esse redirecionamento e que na própria Bíblia, nós vamos ver agora, eu vou dar alguns exemplos, de que existe
essa contradição. Contradição no sentido de o Javé do povo, que pode ser adorado em qualquer lugar, e o Javé sacerdotal, que só é adorado em Jerusalém. Existe essa luta, sim, no próprio texto bíblico. E eu vou mostrar aqui para vocês que são indícios nos versículos bíblicos que reforçam a agenda sacerdotal de centralização do culto, que é o interesse deles. Então, havia uma distinção entre a religião em torno do Javé do povo, que aceitava ser adorado em qualquer lugar e não competia com imagens feitas de qualquer material barato, mas, atenção, esse Javé do povo proibia um tipo de imagem, proibia imagens de ouro e prata, porque eram imagens que exigiam acumulação de bens. Para você fazer uma imagem de ouro, você tinha que ter muito dinheiro. Você tinha que acumular dinheiro. E isso o Javé do povo proibia. O Javé do povo, ele não vai proibir imagens de barro, cerâmica e madeira. Êxodo 20, versículo 22 e 23, diz o seguinte: Javé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vistes como vossos próprios olhos, que dos céus vos falei, não fareis ídolos de prata nem ouro, para tentar representar minha pessoa. A proibição aqui não inclui imagens de cerâmica, madeira e barro. As imagens proibidas, os textos mais antigos, só proíbem ouro e prata, que só eram feitas se eles acumulassem riqueza. Isso do desejo de ouro. Exato. Êxodo 20. Levítico 19:4 diz assim: não se voltem para ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Javé, o Deus de vocês. Veja que a proibição aqui é de metal. Na era do bronze, na era do ferro, bronze, ferro, metais eram coisas de elite. Era material muito escasso. E aí o que nós vamos perceber é que a questão vai se tornar a proibição. Aqui Javé não caminha com o povo para acúmulo de riqueza. Javé não caminha com o povo para ele ostentar, para ele ficar usando coisas que são da elite. Então você vai perceber que o Javé do povo não se importa com imagens que não são de metal. E isso é uma diferença muito grande. E olha, Deuteronômio 27:15 diz assim: maldito quem esculpir uma imagem fundida, obra de artesão, detestável a Javé. Veja que a questão é a fundição do metal. São coisas caras, coisas que exigem acúmulo de riqueza para a época. Então, se a gente contextualiza, entende a realidade, e coisas de metal eram realmente o que significava para eles fazer uma imagem de metal, significava ter acúmulo de riqueza. Porque isso era muito difícil para agricultores, para campesinos, né? Para pastores de ovelhas. Então, você ter metal e fundir metal é caro, exige status na sociedade. E Javé não caminha com o seu povo para ter status na sociedade, para ter acúmulo de riqueza, para ir atrás de bens. E aí você percebe isso. E nós temos evidências arqueológicas de que o próprio Javé era adorado através de imagens. E aí eu tenho aqui um altar, é a réplica de um altar. O original tem 60 centímetros de altura. Esse aqui é do século X, antes era comum, mais ou menos ano 1000 antes de Cristo. E esse aqui foi encontrado em Israel, no Canaã, e é um altar, eu vou passar depois para vocês olharem. Ele tem 4 andares.
E 2 andares, o primeiro de cima e o terceiro, representam Javé. O disco solar aqui em cima, e aqui havia um buraco, tem um buraco, onde eles colocavam fogo, e a fumaça representava a presença de Javé. Esse altar foi encontrado em Israel, com o nome, né, de santuário para Javé, mas também a Asherá. Esse é um altar em que Javé e Asherá eram adorados juntos. Aqui tem a imagem de Asherá no último, e no segundo andar, ela é representada por uma árvore entre animais, e aqui embaixo ela está entre leões. Tá? Eu vou passar para vocês olharem, né? Fique à vontade. E aí nós vamos perceber que esse tipo de altar é encontrado em Israel e que demonstra que Javé era adorado, né? Através de imagens, mas não imagens feitas de ouro e prata, né? E outro objeto, né? Esse aqui é a réplica de um pedaço de vaso que foi encontrado em Kutlet Ashrut, que é perto do Sinai, no sul de Judá, lá entre o deserto Sinai e Judá. E esse aqui seria o pedaço de um vaso. E nesse pedaço tem uma inscrição em paleo hebraico, que é o hebraico mais antigo, que é uma bênção. Eu te abençoei por Javé e sua Asherá. E aqui nós temos, então, uma representação de Javé com uma cara como se fosse de um boi. Eram os deuses mais importantes na antiguidade eram representados com o osso bovino, né? Por causa do poder, do chifre, do poder. E aí nós vamos perceber que tem representações de Javé sendo adorados com bênçãos em nome de Javé e sua Asherá, ou seja, um casal divino, em vasos, né? Em objetos de cerâmica, em objetos que não eram de ouro e nem de prata. Isso é muito comum na antiguidade, né? E além das imagens mesmo, né? De Asherá, que eram muito comuns, feitas de cerâmica ou de barro, ou de madeira até mesmo, né? Pode pôr em qualquer lugar, não tem problema não, se quiser ver. E aí, essas imagens, isso, pode mostrar mesmo na câmera, fica mais melhor, né? Se quiser mostrar as 3 ali na câmera, fica à vontade. Para todos verem, né? E aí nós vamos perceber que essas imagens, existem várias outras, eu só trouxe 3 exemplos aqui, mas para a gente perceber que, historicamente, nós comprovamos isso que os textos mais antigos da Bíblia refletem, que imagens que não são de ouro e prata eram muito comuns. E que o Javé do povo não caminha com o seu povo para acúmulo de riqueza. Então, o que ele quer representar, ele deve fazer com algo barato, algo que seja acessível às suas condições e nunca para ostentação. Nunca para mostrar para outros algo que os outros não tenham, né? E agora eu quero fazer uma observação importante sobre isso, sobre essa questão de imagens, porque Josué dá muita ênfase a isso. Obrigada, Leonel, pelo auxílio. E porque nós temos Josué se fundamentando muito nas leis de Deuteronômio, né? Nós já vimos toda a relação com a questão da lei de Moisés, de Deuteronômio, só que eu preciso dizer que Deuteronômio, dos capítulos 12 a 26, é o trecho mais antigo. Então, de Deuteronômio 12 até o capítulo 26, todos esses capítulos são os trechos que refletem as tradições mais antigas. E, posteriormente, na época da monarquia e na época sacerdotal pós-exílica, foram acrescentados o começo e o final do livro de Deuteronômio. Os 11 primeiros capítulos e os capítulos posteriores. Então, esse trecho de 12 a 26 de Deuteronômio proíbe apenas imagens de ouro e prata, não proíbe imagens de outros materiais. Nós vamos verificar isso. O sacrifício, nesse trecho de Deuteronômio 12 a 26, os sacrifícios poderiam ser realizados
em qualquer lugar. Os santuários a Javé poderiam ser em qualquer lugar. Esse trecho reflete o culto ao Javé do povo. Tá? Havia diversidade de culto e também eles adoravam muitas divindades. Não há proibição à adoração a outras divindades. As imagens de barro, pedra e cerâmica não eram proibidas em nenhum texto de Deuteronômio 12 até 26. Tá? A condenação que existe nesse trecho mais antigo é ao tipo de culto a partir das cidades, com acúmulo de riqueza e poder. Ou seja, não façam imagem de ouro e prata. E também é proibido a religiosidade às custas da exploração dos camponeses. Então, é muito importante que a gente perceba a diferença, comece a perceber e comparar os textos para ver que existe sim uma diferença de objetivo, de o Javé que caminha com o povo não tem o objetivo de acumular poder e nem riqueza com o seu povo. Tá? Os acréscimos antes e depois de Deuteronômio 12 a 26 acontecem e refletem a relação de Judá com o Império Assírio. Tanto é que aquela lista de bênçãos e maldições do final de Deuteronômio, né? Eu estarei com você, eu te abençoarei se você fizer isso, e te amaldiçoarei se você não fizer isso ou fizer aquilo. Ela é cópia de tratado de vassalagem entre o Império Assírio e os povos que dominavam. Então, o Império Assírio tinha esse tipo de contrato com os governos que eram vassalos deles. Então, o que está demonstrando? Que o Javé da elite vai se colocar como um Javé imperial, igual o imperador assírio. Igualzinho, ele trata os seus vassalos. Então, o que a elite vai fazer é começar a tratar o povo como o Império Assírio tratava Israel. E é assim que esse Javé da elite vai ficar com a cara de um imperador assírio. Porque o texto vai refletir os contratos do Império Assírio com os povos vassalos. E aí, nesses textos, antes e depois de Deuteronômio 12 a 26, o culto vai se tornar exclusivo a Javé, e esse Javé não vai mais aceitar conviver com outros deuses, vai ser um Javé ciumento, vai ser um Javé que vai refletir um culto exclusivista, que é característica do culto sacerdotal, e Javé começa a ser descrito, então, com características imperiais. Jerusalém vai se tornar o único lugar aceito para a adoração, e isso vai beneficiar financeiramente os sacerdotes que ficam em Jerusalém. E qualquer tipo de imagem vai ser proibida, qualquer tipo, independente do material, nesses textos posteriores, né? E o uso de imagens vai começar a ser chamado de idolatria. Mas isso é o Javé imperial. Os camponeses, então, vão ser obrigados a levar o seu dízimo e o fruto do seu trabalho para os sacerdotes. E isso caracteriza a exploração dos sacerdotes sobre os camponeses. Um exemplo dessa diferença de Javés, nós temos, por exemplo, em 1 Reis, capítulos 18 e 19. É só um exemplo. Eu não vou nem entrar no texto propriamente dito, vocês podem depois comparar, né? 1 Reis 18 tem a narrativa do profeta Elias contra os profetas de Baal. E no capítulo 18 você vai ter claramente descrito ali um Javé imperial. O Javé que não aceita outras divindades, oculta outras divindades, e é um Javé que destrona Baal aos modos de Baal, à maneira de Baal. É um Javé que entra na guerra de igual para igual com Baal ali. Ele é tratado de igual para igual ali em 1 Reis 18. Mas ele é uma guerra, porque esse Javé, 1 Reis 18, ele é exclusivista. Ele é ciumento. Entretanto,
em 1 Reis 19, você vai ver um Javé diferente. No capítulo seguinte, Elias está sozinho, deprimido, e vai acontecer terremoto, vai acontecer vento, vai acontecer de tudo, e ali vai dizer que em nada disso Javé está. E você vai ver um Javé que não precisa se provar para ninguém. Um Javé que simplesmente está com Elias. Então você vai perceber a diferença de um Javé que tem que provar que é o único, que só ele pode, que só ele tem que ser adorado, no capítulo 18, e um Javé que você não precisa ter prova dele de nada, ele só quer estar com o seu povo e sustentar o seu povo. Então você tem 2 Javés no capítulo 18 e 19, diferentemente demonstrados. Tá? E com tradições diferentes, inclusive. E aí eu convido, né, para adquirir meu curso de Zacarias, né, porque nós vamos falar sobre a construção da narrativa sobre o profeta Elias também, no curso sobre Zacarias. E aí, nesse capítulo aqui que nós estamos vendo, de Josué especificamente, né, nós estamos no capítulo 21, nós estamos vendo vai começar a repetir a condenação a Balaão. Lembram da narrativa de Balaão, lá em Números capítulo 25? Eu já falei isso no primeiro encontro aqui, que Balaão foi um profeta, e ele não era um profeta de Javé, ele era um profeta de El Shaddai. Você vai ver isso lá em Números 25. Ele adorava El Shaddai, ele adorava outras divindades. E aí nós vamos ver que Josué vai dar muita ênfase a dizer que Balaão não presta. E quem caiu na armadilha de Balaão tem que se arrepender e vai ver essa repetição. E é sempre interessante lembrar que da maior parte dos personagens do Antigo Testamento, Balaão é uma das poucas personagens que nós temos evidências históricas que existiu. Nós temos provas arqueológicas da existência de Balaão. Nós temos uma descrição sobre o vidente Balaão encontrado em um muro perto de Siquém, em que ele era um vidente de El Shaddai. Então, nós temos indícios arqueológicos da existência de um Balaão. E é interessante que em Josué você vai ter mais de um texto, mais de um versículo, falando que ele era um perigo. E aí nós estamos vendo a voz sacerdotal, né? Apontando ali, vilanizando aquele que adora outras divindades, que segue outras divindades. É importante entender isso, sempre reforçar que quem está falando aqui no texto é o sacerdote lá no pós-exílio. Por quê? Lembra que eu falei que é a partir dos sacerdotes que vai haver a centralização do culto em Jerusalém, para que o dinheiro venha somente para Jerusalém. Tanto é que lá no livro de Malaquias, nós vamos ver claramente essa ordenança de trazer os dízimos para a casa do tesouro, porque na antiguidade, os bancos da antiguidade eram os templos. Então não havia diferença entre a agência bancária e o templo. Não, os templos eram as casas bancárias da antiguidade. Por isso é chamada Casa do Tesouro. Não porque era um lugar que devia levar ofertas, mas porque os impostos também eram levados lá. E aí o que você vê é uma exploração financeira do sacerdote sobre os camponeses. Tanto é que em Malaquias 2:7, você vê o texto dizendo que o mensageiro de Javé é o sacerdote. Mas espera aí, não eram os profetas? Os profetas não eram os mensageiros de Javé? Mas no pós-exílio houve uma matança de profetas, um extermínio de profetas, e agora em Malaquias 2:7 nós temos o texto de que o sacerdote agora é o mensageiro de Javé. Então os sacerdotes querem que os profetas se calem para que eles assumam o poder e o controle sobre o povo em nome de Javé. Então, se você quiser saber mais sobre isso, adquira meu curso de Zacarias, né, que eu explico
mostro no texto, nós analisamos as visões de Zacarias e mostramos essa matança dos profetas, esse silenciamento profético, para que os sacerdotes tivessem o controle. E aí, aqui em Josué, capítulo 21, versículo 19, nós temos aqui a ideologia sacerdotal, quando o texto diz que não reconhece mais a religião do povo, do Javé do povo. Porque ali fala que eles não reconhecem mais os altares que não sejam no lugar em que Javé quer ser adorado, esse Javé imperial. Aí você percebe essa distinção. Então, o Javé do povo não está no meio do seu povo para coagi-lo, para controlá-lo, para controlar onde ele cultua, como ele cultua. Não, quem faz isso é o Javé imperial, é o Javé do poder. É quem está no poder em nome de Javé que vai querer controlar esses detalhes. Onde você tem que cultuar, como você tem que cultuar. Quem faz isso é a elite sacerdotal em nome de um Javé imperial, não o Javé do povo. Tá? E aí nós vamos... tem um texto muito interessante, não sei se vocês têm uma Bíblia aqui, mas assim, no versículo 22, em Josué 21, você pode ler para nós, Leonel? Josué 21, versículo 22. Eu quero ver se está no versículo certo. Está lá no 21, 22. Arte dos Catitas, é esse capítulo? Esquece Sibacim, com os arredores, Betsaboron. Deve ser o 22, 22. Como é que tá? 20, 22, 22. Esse é o capítulo. O Senhor Deus dos deuses? Esse é. 22, 22. O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, bem o sabe, e Israel também o saberá. Se houver uma revolta ou infidelidade contra o Senhor, que ele hoje mesmo nos castigue. Olha que interessante, ele repete a expressão Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses. Essa tradução é complicada? Para ser bem sincera, esse trecho, principalmente, eu não teria coragem de traduzir, de forma alguma. Porque traduzir dessa maneira é interpretar o texto já da sua cabeça. Sabe o que está escrito no hebraico? Ali nessa expressão? Literalmente é El, Elohim, Javé, El, Elohim, Javé. El, Elohim, Javé, El, Elohim, Javé. Então, El é uma divindade, Elohim é o plural e Javé. Então, veja que são El, Elohim, Javé. É como se estivesse invocando várias divindades. El, Elohim, Javé, El, Elohim, Javé. E aí, como os tradutores interpretam? O Senhor Deus dos deuses. Mas não tem, por exemplo, no hebraico, esse dos, né? É só o nome. Não tem dos, né? No meio, então é Deus dos deuses, né? Não. E aí você percebe que é uma... Como que está aí na Nova Pastoral? A Nova Pastoral é o Deus dos deuses, Javé. O Deus dos deuses, Javé. O Elohim, ele traduz como Deus dos deuses. Na Jerusalém está Yahvé. Yahvé, os dos deuses, né? Mas veja que aqui no hebraico não tem esse dos. É só o nome, Elohim, Javé. E a gente sabe que é o nome de uma divindade, Elohim é plural e Javé é outra divindade. Então, o que é isso, esses três nomes seguidos, repetidos? É uma fórmula de voto, como se eles estivessem jurando em nome das divindades.
Então, a gente percebe que não é o caso de uma afirmação exclusivista, não. O tradutor monoteísta, tradutor, puxou para a crença dele. Mas não, ele não colocou aquilo que está realmente no texto hebraico. Né? E aí, essa é a tradução brasileira, né? Você está vendo? Como é que está aí na tradução brasileira? Não sei se é a ordem diferente. Nada não. 22 e 22. Jeová. Pior ainda, né? Jeová é uma invenção, né? Jeová não existe. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai. Apesar de que o próprio Javé também é uma suposição. A gente não sabe exatamente como é a pronúncia, porque o nome não tinha vogais. A escrita antiga não tinha vogais. Mas Jeová é complicado porque você enfia mais vogais ali do que caberia, né? E aí, então, a gente percebe Elohim Javé é uma fórmula de fazer um voto para divindades, independente de quais sejam. Não está aqui, então, necessariamente falando que que ele está acima de outras divindades. Ele está citando elas igualmente. É Elohim Javé. Tá? E aqui, no versículo 25 do capítulo 22, vai falar que fala sobre temer a Javé. E a expressão temer a Javé não indica a piedade, não indica, aqui nesse contexto não é algo nesse sentido, mas aqui temer a Javé é a forma como os sacerdotes chamavam quem prestava o culto nacional oficial. Então, veja que a Javé do povo, ele não caminha com o seu povo para que ele tenha um status de temente a Javé. Porque esse status de temente a Javé é um status que só as autoridades religiosas reconhecem. E o Javé do povo não precisa ser reconhecido. Não precisa que o seu povo seja reconhecido. O reconhecimento é algo que os sacerdotes querem. Por quê? Porque quem quer ser reconhecido é quem quer ter o controle sobre o outro. E controle é algo que o Javé do povo não precisa ter. Então, Javé não caminha com o seu povo para controlar ninguém, nem para ter o controle. Eu acho muito interessante, né? A expressão Deus está no controle. Deus está no comando. Quando nós vemos que os textos mais antigos da Bíblia nunca colocam o Javé no comando ou no controle de nada. O Javé que está no controle e no comando é o Javé dos sacerdotes que querem mandar no povo, que querem explorar o povo, que querem matar os estrangeiros, que querem destruir as terras, que querem destruir os povos originários das terras. O Javé que controla, que está no comando e que quer estar no controle, é o Javé que quer matar os pobres, quer explorar os pobres. Porque é esse o Javé pregado pelos sacerdotes. Mas o Javé do povo, ele nunca faz questão de estar no controle de nada, porque ele está no meio do seu povo. Ele já está ali protegendo o seu povo. E uma coisa importante, proteger não é controlar. Por isso, o Javé, que é o Deus da luta armada, da proteção dos camponeses, não precisa controlar ninguém, ele só protege. Então, ele nunca está no meio do seu povo para controlar.
E aí nós percebemos que essa expressão temer a Javé é servir o Javé que quer controlar o seu povo. É estar debaixo de uma elite religiosa que quer determinar como as pessoas devem agir umas com as outras, quer controlar como as pessoas têm que pensar, quer definir como as pessoas olham umas para as outras, quer dizer quem pode e quem não pode estar na presença de Javé, quer definir quem é puro e quem é impuro, porque todas as regras de pureza e impureza estão escritas por esses sacerdotes no pós-exílio. Então, o controle é característica do Javé imperial e não do Javé do povo. Definir é controlar. E o que mais existe nos textos de Levítico, por exemplo, nos textos pós-exílicos, do que é puro e impuro, é definir o que pode e o que não pode, é caracterizar quem merece e quem não merece estar diante de Javé, quem pode e quem não pode entrar no santuário. Isso é controle, isso é poder. Isso não tem relação alguma com o Javé do povo. Nenhuma. E aí nós temos as provas de que esse texto é pós-exílico nos 2 últimos capítulos. Porque nos capítulos 23 e 24 de Josué, nós temos um Josué discursando para o povo, falando que palavras muito semelhantes às palavras de Moisés, as palavras de Samuel antes de morrer e as palavras de Davi. E aí você vê que esse discurso é como se fosse a mesma pessoa usando o bonequinho de Moisés para falar, depois o bonequinho de Josué, depois a boca do bonequinho de Samuel e a boca do bonequinho de Davi. E aí a gente vê que quem está por trás dessas vozes é a mesma pessoa, o sacerdote. Porque o que eles falam é a mesma coisa. O que eles falam é exatamente essa narrativa contra a liberdade do povo, contra a diversidade do povo, contra os estrangeiros. É o mesmo discurso. O mesmo discurso. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que é uma coincidência que esses personagens todos estão falando as mesmas coisas. E a gente também não pode ser ingênuo a ponto de achar que é o Javé que está com o povo, que está falando através dessas pessoas, quando essas pessoas estão controlando quem está debaixo delas. E no capítulo 24, que é o último capítulo de Josué, nós vamos ver um discurso de Josué que vai ecoar, inclusive, lá no livro de Juízes, e também vai ecoar e vai repetir lá na voz do sumo sacerdote pós-exílico, porque o sumo sacerdote no pós-exílio se chamava Josué. Pode ler lá no livro de Zacarias, o sumo sacerdote era Josué. E ele evoca a autoridade de Moisés sobre ele. E você está vendo um eco aqui. É a prova de que a voz aqui é do sumo sacerdote pós-exílico, falando a quem ele segue, a quem ele serve, e intimando o povo a segui-lo. Dizendo, olha, eu vou aqui, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Agora, é claro, façam o que vocês quiserem, mas se vocês não fizerem o que eu faço, vocês vão morrer. É isso que está no livro. Ele não está dando uma opção. Porque quando a consequência de escolher diferente é a morte, é o inferno, então não é opção. É controle. E aí nós estamos vendo que, inclusive, no 24:5, ele vai relembrar novamente o Egito. Olha como está repetindo
aquilo que nós vimos no primeiro encontro lá no começo, falando do Êxodo, tentando puxar a autoridade de Moisés para si. E é preciso lembrar que a Páscoa, a primeira Páscoa, só foi instituída sobre o sacrifício de crianças egípcias. Coisas que a gente não ouve na igreja. Que a primeira Páscoa só existiu porque milhares de crianças egípcias foram sacrificadas por esse Javé do poder. Javé que mata, para ser conhecido. E ainda no versículo 9 do capítulo 24, vai novamente falar contra Balaão. Veja como é como se Balaão fosse uma pedrinha no sapato dos sacerdotes, porque tem toda a narrativa da bênção, né? E Javé conversando com Balaão, o anjo de Javé conversando com Balaão. Então, vocês veem quanto a tradição de Balaão incomodou os sacerdotes. Porque, novamente, no capítulo 24, vai falar da narrativa de Balaão. Lá no versículo 9. E aí, quando o texto de Josué vai terminando, dizendo, você não poderá servir a Javé, pois ele é um Deus santo, se você se misturar com outros povos, ou adorar outros deuses, né? Essa é uma declaração de exclusividade de culto a partir da visão do sacerdote. Porque é só a elite religiosa, só os líderes religiosos que se beneficiam dessa exclusividade de culto. Quando nós dizemos que só podemos adorar num lugar, ou só podemos adorar um Deus, quem se beneficia disso são os líderes religiosos. Deus não tem nada a ver com isso. Porque o Javé do povo não tem problema com outros lugares, com outros cultos. E aí nós vamos perceber no finalzinho, versículo 26 do capítulo 24, que vai falar do livro do ensinamento de Deus, que é o Deuteronômio, que é toda a lei, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E esse é um indício de que o texto também é pós-exílico. Por quê? Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi terminado no ano 200 a.C., 200 antes da Era Comum. Lá no finalzinho, depois de Malaquias. Depois de Malaquias, que o Pentateuco foi terminado. E ele está sendo mencionado aqui no final de Josué. Para ver que é lá no final que está sendo escrito isso aqui. E, para terminar, eu quero dar uma indicação, né? Antes de finalizar aqui o culto, a aula, o encontro. Não vou fazer apelo, não se preocupe. Quero, antes de fazer o encerramento, quero indicar este livro aqui, Religião e Opressão, a Teocracia Sadoquita, de Sandro Gagliasi, é uma tese de doutorado sobre a realidade pós-exílica. E para entender o que estava acontecendo no pós-exílio, por que os sacerdotes que estavam falando, da onde que a gente tira essas coisas todas, tem muita pesquisa sobre os textos bíblicos e vai mostrar essa influência dos sacerdotes sobre os textos bíblicos. O meu desafio aqui é para nós substituirmos uma palavra no livro de Josué. Toda vez que a gente lê esse livro, substituir a palavra conquista pela palavra invasão. Toda vez que a gente lê a palavra conquista, a gente lê a palavra invasão. E aí nós estamos nos colocando no lugar daqueles povos originários. Nós estamos fazendo uma leitura decolonial do texto. Ou seja, uma leitura a partir dos povos que foram prejudicados por essas narrativas. A partir dos povos que o Javé do povo não tinha problema. Porque ele não tinha problema. Então, Javé anda com o seu povo para evitar a invasão
evitar a violência, evitar a morte. Javé anda com seu povo para libertar, para proteger, para cuidar, para conviver, para respeitar a diversidade, para respeitar as identidades. E não para invadir, conquistar, para destruir, matar e muito menos invalidar o outro. Javé não anda com seu povo para que ele invalide ou para que ele demonize o outro. Quando a gente substitui o termo conquista por invasão ou colonização, a narrativa se abre sobre os nossos olhos para uma perspectiva dos habitantes da Terra. E é preciso atentar que o Javé guerreiro da antiguidade nunca conduziu seu povo para invadir, colonizar nenhum território. Muito menos achar que sabe mais do que o outro povo. Muito menos considerar-se melhor, nem emitir juízo de valor sobre outros povos e práticas. A gente tem as evidências aqui. Os únicos que realizavam essas coisas eram os reis e sacerdotes que se utilizavam do nome de Javé para controle de consciências, controle de comportamento do povo, segundo os seus próprios interesses. O Javé guerreiro do povo quer que todos os grupos marginalizados e os menos favorecidos da sociedade tenham vida. É para isso que ele caminha com o seu povo. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Ângela, por esses 3 encontros, por esse momento, né, de formação, que acaba sendo um ensino interdisciplinar, né? A gente toca em temas bíblicos, temas que comumente nas igrejas a gente tem um aspecto afetivo, devocional, mas a gente vai escavando e vai tirando tecidos e panos por cima disso e vai desmembrando realidades psicológicas, sociológicas, históricas, antropológicas, da própria arqueologia também, né? Então, é muito rico. Pessoalmente, para mim, foi muito interessante esse último encontro, porque tinha uma série de questões que eu nunca havia me detido. Então, tenho certeza também que o pessoal que vai estar acompanhando vai gostar bastante do conteúdo e vai procurar nas suas redes também mais informações, né? A professora Ângela tem o Instagram dela, Ângela Natel 007. Lá vocês podem encontrar vários cursos, cursos e aulas personalizadas, assessoria por e-mail. Então, busquem lá, procurem, que vale muito a pena o conteúdo. Também queria, né, propor para quem está assistindo e quem quer se aprofundar nos conteúdos, no universo dos livros, a Vozes é uma editora de teologia, de espiritualidade e de ciências humanas, que nós temos um catálogo muito bacana. E nós estamos no mês da Bíblia, até o final do mês de setembro de 2022, é o mês da Bíblia, enfocando o tema do livro de Josué. Então, todo o catálogo da editora que verse sobre o mês da Bíblia, da editora Vozes, ele tem 30% até o final desse mês. Se você tem interesse em se aprofundar em alguma temática, quer tocar em alguma literatura que possa vir a crescer, né, no teu conhecimento pessoal, no teu universo teológico, histórico, né? A professora Ângela cita da Voz a Bíblia Desenterrada, a Torá, agora que saiu do Filkenstein também, que é super lançamento. Todos esses livros têm 30%. Então, vai ficar na descrição também o contato da loja, se você quiser estes livros, ou livros da professora Ângela Natel. Ela tem todos os títulos que ela publicou, físicos, nós trabalhamos aqui na Livraria Vozes Curitiba. Vocês podem dar um alô pelo WhatsApp, que nós fazemos uma assessoria. E também títulos de outras editoras, não só da Vozes, a gente trabalha também com outras editoras parceiras, tá certo? Só uma observação, as réplicas, esses objetos são réplicas de achados arqueológicos reais, e quem faz as réplicas é a artista chamada Paula Guiani. Ela também está nas minhas redes, e ela que gentilmente faz esse trabalho de réplicas de achados arqueológicos para aproximar a gente da história. Obrigada.
Muito obrigado, pessoal. A gente se encontra brevemente numa próxima parceria. Obrigada.